estamos aqui hoje entrevistando o nosso amigo aqui, o professor Paulo Matos, que é educador popular, e também aqui com a Cláudia, que vai bater esse papo aqui com ele, e nós vamos falar sobre uma palestra que ele vem aplicando em várias escolas, não só aqui na Bahia, mas em várias partes do Brasil, e a gente quer começar falando sobre o Papo Irado. Fala um pouquinho, professor, a respeito desse projeto, para que a gente possa entender. Pois não, o Papo Irado foi um trabalho que nós estamos desenvolvendo, já vem uns 2 anos depois que eu me aposentei, e com tempo ósseo eu fui atrás de colégios, porque é um elemento fundamental onde tem a grande massa que você pode manobrar para fazer uma coisa boa para a sociedade. Então, uni-me a alguns amigos que mexem com produção e começamos a sair pelas escolas e gastar um tempo nas escolas falando sobre Papo Irado, mas a gente fala Máquina 5.1, que é a mente de um adolescente. Ele é um turbo. Para que serve um turbo? Entendeu? Esse é o nosso projeto que vamos de escola em escola e felizmente hoje chegamos aqui em Eunápolis fazendo essa programação para ajudar um pouco a cultura escolar e dos nossos adolescentes. Bem, fala, professor, o senhor tem experiências na sua vida pessoal sobre a mente desse jovem. Conta um pouquinho da sua experiência pessoal. Como foi sua juventude? Era muito diferente das de hoje? A diferença é a quantidade, porque eu comecei com 5 anos no internato, hoje chamado Funabem, no Rio de Janeiro, da minha cidade. E dali, 7 anos internos, saí com 12 e já saí para drogas. E aí eu fui me virando com um pai alcoólatra, a mãe trabalhando, sustentando a casa sozinho, e aí a vida foi muito complicada e eu tive que me virar. Bom, é o mundo das drogas, das ilicitudes, dos roubos, dos pequenos roubos, e aí a gente vai pela vida fora. Hoje nós temos isso em grande escala. Nos anos 60 era pequena escala. Nós tínhamos poucas drogas no Brasil e muita vontade de consumir. Com esses movimentos hippies da época, que vocês não se lembram, eles foram trazendo para o Brasil essa libertação ou libertinagem, tudo num pacote só. E nós entramos, embarcamos e ficamos muitos anos nessa vida. Então hoje é a quantidade, a multiplicidade de qualquer canto. Hoje, se você tem um menino maconheiro, é normal. Está aí votando hoje no Congresso Nacional que quando você pega com pequena quantidade, você não é preso, descriminalizou a droga. Mas no meu tempo, maconheiro era um estigma. Não, esse cara é maconheiro, essa família não se aproxima. Então hoje há uma diferença de quantidade e a qualidade do uso, a proporção que eu quero dizer, proporcionalidade. Qual que é o perigo que o senhor vê disso? As drogas são muito discutidas, mas elas fazem um efeito danoso no cérebro da criança. Principalmente se eles são mais novos, eles começam a perder a noção da vida, porque é uma fantasia. Você se isola do seu mundo atual. E como as famílias hoje estão vivenciando problemas de muita irritabilidade, desconexão, pai, mãe, os casamentos não estão muito mais ajustados, não há mais paciência ou tentativa de se seguir por uma vida por vários anos juntos, família, ok? Então o que acontece? Os meninos vão buscar essas coisas lá fora e tá fácil. Então você tem pontos em todos os lugares, um preço baixíssimo, ok? Distribuição farta e todo mundo pratica. Então, os muros da sociedade não existem mais. Então, eu tenho que criar os meus muros e tenho que criar as minhas, como é que eu vou dizer, a minha rede de proteção. Se você é desorientado, você é incauto, geralmente nossas crianças são incautas porque os pais deixam para a escola prepará-los com informações, mas em casa a educação, que são valores morais, éticos, né, sociais, fica de lado. Falando sobre isso, professor, vamos falar o início do problema com as crianças nos tempos de hoje. Onde é que nasce o problema? Onde é que é na família, como o senhor estava falando agora, é na família, na escola? Aonde que nasce o problema? É uma boa pergunta. Esse nascedouro, o homem já nasce com propensões para o mal, para o erro. A igreja da Idade Média, Santo Agostinho, chamava de pecado original. Então todo mundo já nasce com esse DNA estragado.
E à medida, se ele não tiver, no início da sua existência, uma família que o venha equilibrando e dotando ele de valores e de princípios, ele começa a se deturpar. Então, a família é o primeiro local onde ele encontra a sustentação para ser um ser gregário, voluntário, correto. Se ele não encontra na família pai, mãe e lastro, que é o avô, avó, tio e tia, se ele não encontra aqui, se está desagregado a família, ele se torna uma vítima da sociedade. Aí na escola é filho de todo mundo. Se ele não tem esse filtro, a família coloca filtro. E a escola também coloca filtro. Mas hoje a quantidade de meninos e meninas é tão grande e se assoma aos problemas que eles trazem de casa, junta tudo, um caldeirão, explode. A escola está falindo porque ela não tem mais autoridade para ajudar uma criança. Você faz uma experiência, Cláudia, vocês que são da área da educação, faz uma experiência, quantos pais comparecem à reunião de pais? Quantos deles estão interessados no boletim? Não há interesse mais. Se não há interesse, o país está falido. Cadê o nosso futuro? Que a gente sempre, Brasil, país do futuro. Cadê o nosso futuro? Nossas crianças estão na mão de quem? Então, outros países, os quais eu tenho viajado, eu vejo que a criança é prioridade fundamental do Estado. Tudo que ele puder no tempo que ele estiver à disposição. Então, o que acontece? Você vai criando esporte, a criança estuda 5 horas, que na realidade não dão 5 horas, dá 4 horas, 3 horas e meia, fora o que ele faz lá dentro para fugir da sala de aula. As matérias são desinteressantes, os professores ganham muito mal, são mal preparados. Então o que acontece? A conjuminância de fatores negativos torna a educação isso aí. Você tem que ter os recursos humanos. Você tem ferramenta e não tem o que trabalhar. Exatamente. Você tem que ter a tecnologia, que a criança tem que estar inserida no mundo de hoje. Você nem precisa ensinar. Uma criança de 2, 3 anos pega um negócio desse aqui e pinta e borda. É ou não é? Verdade. E sem professor. Mas é do interesse dele. Por que matemática vai ser do interesse dele? Por que física, química? Por que não tem contabilidade? Por que não tem mecânica? Como consertar um aparelho em casa? Uma aula de mecânica, de pequenas máquinas. Você está entendendo? Um ventilador, uma televisão. Nós não temos, como é que eu vou dizer, um laborial de acesso à criança, mesmo aquela que não tem uma perspectiva de estudar matemática, física e fazer um curso. Por que não introduz o curso técnico? Por que não ensina a criança a moeda? A comprar, a vender, a negociar, a dar troco? São coisas úteis que ela precisa. Então eu vejo que os nossos educadores, os nossos filósofos da educação, eu não sei se estão ultrapassados ou estão acomodados. Professor, fale um pouquinho para nossos telespectadores sobre a sua opinião sobre a redução da maioridade penal. 16 anos, né? 16 anos. Ele tem idade para votar, 16, mas não tem para dirigir e nem para assumir a responsabilidade criminal. Então nós voltamos para 16, aí os bandidos descem também, vai para 14. Porque não são essas crianças precisam ser punidas. Porque a família não deu educação nem filtro. Então ele vê em volta dele uma desorganização, ele segue o exemplo. Agora você vai botar 16, 14, 10 e tal. Vai ser assim, vai ser uma recorrência. Agora, não se educa e não se faz, são 30 mil crianças presas na FEBEM no Brasil, né? E eu estou lá com eles, eu vejo. E eu fico dizendo assim, quando vocês vão embora, eu estou doido para sair. Aí eu pergunto assim, você vai sair para onde? Não, para minha casa. E da onde você saiu para ser preso? Da minha casa. Ou seja, da minha rua, do meu bairro. Sem lei, né? Onde tudo começou. Onde tudo começou, ele vai voltar para lá. Mais experiente e agora pertencendo a falanges. Agora, você tem que tirar esse menino da rua? Tem, porque eu não quero que a minha filha seja estuprada. Eu não quero que a minha esposa seja estuprada. Eu não quero dirigir meu carro, parar na garagem e ganhar um tiro na cabeça. Eu pago impostos suficientes para não acontecer isso. Então a maioridade penal não soluciona. Ela atenua um problema pontual. É isso que eu acho. E ponto. E ponto. E sobre a questão da liberação das drogas, ou no Brasil não está se falando de todas as drogas, a princípio da cannabis, né? Cannabis. Como é que o educador Paulo vê isso, professor? Como é que você vê isso? Eu acho que isso faz parte de um projeto de libertinagem.
Como as mulheres faziam sexo depois do casamento, hoje elas fazem antes do casamento. As drogas, muitos anos foi reprimida, agora não são mais. Essas drogas viciam a pessoa. Elas viciam, comprovadamente. Então, a criança vai ser um escravo. É o que eu falei hoje, foi liberdade das crianças. Escolha a sua liberdade. Então, eles são escravizados. Aí você vai liberar isso aí. Me mostra um país que foi liberado. Vai até a Holanda. Você vê o número de drogados lá, foi liberado. E outras drogas pesadas. A sociedade está contaminada. O DNA da sociedade está mal. Se não tivermos educação, melhorarmos essa parte e a parte dos pais, nós estamos perdidos. Os nossos bandidos já estão com 12 anos. Eles vão ser com 8, 9. O que eu acho é que cada jovem ele tem que pensar em si. Eu tive um pai que falhou, uma mãe que falhou. Eu tive uma família diluída, mas eu tenho caráter. Eu quero trabalhar o caráter. Então hoje nós temos elementos na sociedade como igreja, associações, que pode haver de amigos de bairro, quer dizer, nós podemos fazer parte de um voluntariado que seja magnífico. Eu estava lendo agora, antes de vocês chegarem, um livro sobre o voluntariado no mundo. Nunca se recolheu tanto dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas, né? O Bill Gates e a sua esposa, o grande investidor do mundo, Soros, George Soros, dando bilhões e bilhões de dólares para ajudar as crianças. Eu acho que nós temos também, não só eles verem que nós precisamos de ajuda, mas nós olharmos para dentro de nós e dizer, eu posso ser feliz, eu posso mudar, eu vou lutar e vou sair para uma nova oportunidade.